Ah, agora sim a gente já está gravando a nossa história. Então, pessoal, mais uma vez, bom dia para vocês e para os que estão aqui e os que vão ver esse vídeo depois, certo? Hoje, especificamente hoje, a gente vai trabalhar um pouco sobre alguns elementos que a gente utiliza nos algoritmos, né, em pseudocódigos. Por enquanto, pessoal, a gente está vendo essa questão do pseudocódigo primeiro, tá? Então, a gente vai ver essas estruturas aqui. Na próxima aula, a gente vai ver estruturas de seleção. Na aula seguinte, a gente vai ver estruturas de repetição. Na aula depois, a gente vai ver listas, um pouco sobre isso, como que a gente faz. E depois, a gente já inicia com a linguagem de programação, tá? Provavelmente, a gente vai trabalhar com Python, tá? Mas aí ainda estou na dúvida se eu trabalho com Python ou com C, com um tipo de linguagem aí mais acessível para vocês, tá bom? Mas quase certeza a gente trabalhar com Python aplicando esses nossos entendimentos de pseudocódigo. Essa parte inicial, pessoal, ela é a parte realmente de lógica, é onde você vai entender essa parte de como se deve programar, tá bom? A disciplina, ela é uma disciplina de análise e programação. Então, a gente está vendo primeiro a parte de programação, para depois fazer a parte de análise, que é quando eu vou estruturar um algoritmo, tá bom? Então, siga-me os bons e vamos para frente, tá bom? Então, na aulazinha de hoje, tá? Vamos começar a riscar aqui. Deixa eu ver que cor é que tá isso aqui. Não, não é isso aqui não. Tá aqui. Não, também não é isso aqui não. Cadê minha canetinha? Não, peraí. Então eu vou abrir aqui em outro navigator. Vou abrir no Edge mesmo, que fica na mesma aba aqui. Página 25. Pulando. Agora sim, hein? Suave aí, apareceu para vocês? Apareceu. Eita, rapaz. Vamos lá, senhores. Então é o seguinte. Hoje a gente vai ver um pouco desses elementos utilizados em algoritmos em pseudocódigo. Felipe, mas esses elementos eles são utilizados somente nos pseudocódigos? Não. Esses elementos eles são a base para que vocês utilizem eles em qualquer linguagem de programação. A gente está vendo em pseudocódigo, certo? Porque ele é uma representação intermediária entre a narrativa, que é o que eu conto, que é o que eu quero que aconteça, com a linguagem de programação, que é o que a gente vai ver posteriormente. Então, a gente está meio que no meio do caminho, né? A gente está numa parte intermediária, utilizando o pseudocódigo. Então, a partir de agora, a gente vai detalhar melhor essa técnica de criação de algoritmos, tá? Então, vamos pegar esse pseudocódigo escrito em Portugal, certo? Que é essa comunicação que a gente tem, para calcular a média final de alunos de uma terceira série, tá? Então, esses alunos eles vão realizar prova 1, prova 2, prova 3 e prova 4, tá ok? Observem aqui, pessoal, que no nosso algoritmo, tá, em pseudocódigo, esse cara aqui, tá bom? Sempre a gente vai ter aqui, ó, o meu início e o meu fim, tá? Lembrem-se que a gente sempre tem os terminais, tá? A gente sempre vai ter esses terminais onde a gente tem o início e o fim do meu algoritmo, tá ok? Outra coisa. O próximo bloco aqui, pessoal, tá? São o bloco de declaração. Declaração. Nesse bloco aqui, eu vou declarar as variáveis que eu vou ter dentro do meu sistema. E aí, lembra que na aula passada eu falei sobre isso aqui, ó?
sobre real, inteiro. Hoje a gente vai ver os tipos que essas variáveis elas podem receber. Então, por exemplo, né? Lembra que eu falei que variável era uma caixinha? Tá? Então, uma caixinha, ela pode receber, por exemplo, letras. Vou colocar aqui bem fácil para a gente entender. E números, não é verdade? Não é? Então, se eu coloco esse valor aqui, está correto? Sim ou não? Não, porque aí seria só de letras, né? Não? E se eu coloco um A aqui, também não está correto. Porque essa minha caixinha é só de número e essa minha caixinha é só de letras, tá? Então, é importante que a gente defina o tipo de dado que cada caixinha vai receber. E é isso que a gente faz aqui nessa parte de declaração, tá bom? E essa outra partezinha aqui é o nome dessas caixinhas. Então, quando eu for criar uma variável, que é a nossa caixinha, ela sempre vai ter um tipo e um nome. Tipo e o nome. Então, nessa primeira variável aqui que eu tenho, ela é uma variável do tipo real e ela recebe a prova 1. Ora, bolas, mas por que que a prova 1 ela é do tipo real? O tipo real, pessoal, a gente vai ver mais abaixo, que ele é o referente a números quebrados. Então, você pode tirar um 5,5, você pode tirar um 7,5, um 6,3, certo? Um 8,4. Então, você tem um número quebrado, não é um número inteiro. A esse número quebrado, a gente atribui um tipo real, certo? As letras, a gente, né, atribui, as caracteres, a gente atribui, né, outro tipo também, tá ok? Mas entendam que em toda variável, certo? A gente terá o nomezinho aqui, variável, tá? A colocar aqui as 4 variáveiszinhas, o tipo dela e o nome dessa variável, tá? Ok, pessoal? Até aqui? Show. Show. Nessa outra parte aqui, né, eu vou ter a minha entrada de dados. Lembra que a gente tem entrada, processamento e saída? Tá? Então, nessa entrada de dados aqui, eu vou fazer com que o meu usuário, certo? Ele leia essas 4 variáveis. Então, o que foi que aconteceu? Eu criei aqui a caixinha prova 2, criei a caixinha prova 3 e criei a caixinha prova 4. Então, nessa entrada aqui, certo? Eu recebi valores para essa caixinha. Então, por exemplo, aqui o fulano foi lá e tirou um 7, depois na prova 2 ele foi lá e tirou um 5,5, aí depois o fulano foi e tirou um 7,2, aí o fulano foi, se lascou e tirou um 3,1. Tá? Nessa parte aqui, pessoal, nessa partezinha aqui, a gente tem essa entrada de dados, correto? Então, é aqui onde o usuário digita os valores que o meu programa vai receber. Nessa outra partezinha aqui, certo? A gente tem quem? O meu processamento, tá? E o que que vai ser o meu processamento? O meu processamento vai ser o ato de eu pegar essas 4 notas, somá-las e dividir por 4. Olha aqui, ó. E tudo isso eu vou atribuir à média. Então, a minha média, né, vai ser representada por o cálculo da prova 1, que foi 7. Deixa eu fazer esse cálculo bem aqui, tá? 7 mais 5,5. Opa. Mais 7,2 mais 3,1.
Somando tudo isso, a gente vai ter o que aqui, ó? 7,2 com 3,1, eu vou ter 10,3. 10,3 com 5,5, eu vou ter 15,8. 15,8 com 7, eu vou ter quanto? 15,8 com 7, eu vou ter 22,8. Acho que é. Quem faz a conta aí pra mim, pra ver se eu acertei de cabeça? É isso aí mesmo. 22,8. Dividido por 4. Não são 4 provas? Agora, para dividir é mais difícil, né? A calculadora aqui que é mais rápida. 22,8 dividido para 4. A gente tem aqui 5,7. Tá? Então, essa daqui, 5,7, é o resultado desse processamento. Só que o meu usuário ainda não sabe disso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar isso para o usuário. Eu tenho que dar uma saída de dados, certo? Saída para o usuário, ou seja, o meu resultado. Ok? Então, ele vai dizer nesse último bloco que a média é a variável média. Observem que todo texto, pessoal, todo texto que vai aparecer na telinha, certo? Que vai aparecer para o usuário, ele é entre aspas duplas, ok? Todo texto é entre aspas duplas. Tá? E olha aqui que o nomezinho média faz referência à variável média que foi declarada bem aqui. Ficou compreendido, pessoal? Todos os processos que a gente tem dentro desse algoritmozinho calcular a média? Sim ou não? Professor, lá Oi. na declaração, essa parte que tem um real, ela pode ser qualquer nome? Eu vou mostrar os Tipo nomes que variável e tal? podem ser. Eu vou mostrar ainda os nomes que podem ser, que é aqui mais abaixo. Certo? Certo. Pronto. Então, vamos continuando aqui, tá? Identificação do algoritmo. A identificação do algoritmo é o nome desse algoritmo, certo? Observe que o nome desse daqui é calcular underline média. Por que ele colocou underline? Porque não se pode ter um espaço, né, aqui no nome do algoritmo. Tá ok? Então, tem que ser um nome único. Então, para eu juntar dois nomes, eu utilizo um underline, tá? Para ficar, é que nem um IG de Instagram, né? Você não pode colocar um espaço no teu IG de Instagram, tá? Olha, também não pode utilizar espaços entre as letras, como eu acabei de falar, nem caracteres especiais, como arroba, hashtag, porcentagem, i comercial, asterisco, não pode, tá? Isso aqui, pessoal, serve para todo tipo de algoritmo, em qualquer linguagem de programação, tá bom? Ele não pode também utilizar de palavras reservadas. Ou seja, eu não posso chamar um algoritmo de variável, dizer que o nome do algoritmo é variável. Por quê? Porque variável a gente já utiliza aqui, ó, é uma palavra reservada para o programa, certo? Então não se pode ter, tá? Não utilizar números no início da identificação. Então, por exemplo, eu vou botar aqui, ó, primeira questão, certo? Questal, né? Questal. Vou botar aqui ponto .py. Se a gente for utilizar Python, né? Esse algoritmo aqui já está errado no nome, porque não pode começar com um número. Então, qual é o jeito correto de você fazer isso? Aí você chama aqui, ó, questal, na verdade, né? Questal 1.py, certo? Python. Então, jamais inicie o nome de um algoritmo por número, tá bom? Então, isso aqui são algumas dicasinhas sobre identificação desses algoritmos. Início do bloco. Isso aqui eu já comentei com vocês, certo? Que é o conjunto de instruções onde o algoritmo ou do programa, né? Então, no caso aqui é onde a gente fez a declaração das variáveis, né? Bem aqui, ó, tá? Que é a parte de declaração, tá bom?
Abaixo vem a declaração das variáveis, certo? Que esse da parte aqui, ok? Depois a gente vem o corpo do algoritmo, que é onde devem ser escritos todos os passos para a resolução do problema, né? Aí entra, né? Aí tem a questão da entrada dos valores, né? As operações que eles podem fazer, se tiver laço de repetição, que é o que a gente vai ver, e por último a saída, que é a exibição dos resultados, tá? E por último tem o fim do bloco, que é o finzinho lá quando a gente diz que acabou o negócio, tá bom? Essa parte de estrutura vocês já estão bem cientes. Pronto, a gente chega aqui nessa questão da declaração de variáveis, né? Essas declarações de variáveis, né, elas são utilizadas na resolução desses problemas e devem ser declaradas, né? São informações relacionadas a cada problema. Então, por exemplo, cada problema, ele pode ter um tipo de caixinha específico, certo? Tá? Então, se eu tiver só uma caixinha com números, uma caixinha com letras, certo? Enfim, por aí vai. Mas o que são variáveis? São elementos básicos, certo? De um programa que um programa manipula. Ou seja, ele vai utilizar esse valor em determinada parte do programa. É um espaço reservado na memória do computador para armazenar um tipo de dado determinado. Isso aqui, pessoal, é importante a gente entender, né? Porque é o seguinte, lembra quando a gente viu lá em instalação de hardware que a gente tem a nossa memóriazinha RAM? Lembra da memória RAM? Lembra ou não? Lembro. Sim. Lembra que eu falei que na memória RAM ela tem uns chipzinhos? Sim. E que esses chipzinhos é onde fica armazenado tudo o que ela precisa? Certo? Cada chipzinho desse aqui, ele tem uma quantidade de espaços reservados. Então, quando você está programando, quando você cria uma variável como essa, você vai lá na memória RAM e diz o seguinte, ô garotinha, é o seguinte, me arranja um espaçozinho aí, para eu poder guardar esse valor que eu vou receber já já. Certo? Se você fizer uma variável, você pergunta isso uma vez. Se você fizer 10 variáveis, você vai lá e reserva 10 espaços de memória. Se você fizer 100 variáveis dentro do teu algoritmo, você vai reservar 100 espaços de memória para poder receber esses dados. Entendeu? Então, elas devem receber, né, os nomes para poder ser referenciadas e modificadas quando necessário. Então, por isso que o nome da variável ele é tão importante quanto. Porque você precisa referenciar e buscar o valor que está dentro dele posteriormente. Então, o nome da caixinha, né? Por exemplo, essa que a gente utilizou aqui, né? Prova 1, prova 2, prova 3, foi crucial para que quando o algoritmo fosse fazer a média, ele fosse buscar o valor que está dentro da caixinha. Entendeu? Então, por isso que o nome é importante, para poder você fazer essa referência. Tá? E aí a gente chega nos tipos de é justamente onde a gente tem lá aquele variável, certo? Nome variável, né? Aí tem o tipo, não é? E por último, a gente tem o nome dessa variável, tá? Então, as variáveis e as constantes, depois a gente vai ver o que é uma constante, certo? Podem ser basicamente de 4 tipos. Numéricas, caracteres, alfanuméricas ou lógicas independentes, né? Da linguagem de programação. Então, as numéricas são específicas para armazenamento de números que posteriormente poderão ser utilizados para os cálculos. Podem ser classificadas como inteiras ou reais, tá bom? Olha aí, ou o número é inteiro ou o número é quebrado. Então, vamos riscar aqui, né? Os primeiros tipos. Inteiro e real. Nossa, o meu real ficou ótimo. Vou apagar e faz de novo. Real. Ok? As variáveis do tipo inteiro são para armazenamento de número inteiro, o nome já diz. E os reais são para os armazenamentos que possuem casas decimais, ou seja, números quebrados. Caracteres específicos para armazenamento de conjunto de caracteres que não contenham números literais. Exemplo, nomes, tá? Então, quando
quando eu vou armazenar, certo? Esses caracteres, né? Esses nomes eu guardo nesse tipo de variável caractere, tá? Então, eu vou chamar aqui de caractere. Essa parte de caractere, ela também pode ser chamada de string, tá? Então, o caractere também pode ser chamado de string. As alfanuméricas, elas contêm dados que contêm letras ou números, né? Que podem ser determinados em conter somente dados numéricos ou somente literais. Somente usado para armazenamento de números, não poderá ser utilizado para operações matemáticas. Ou seja, essas alfanuméricas aqui são variáveis que eles recebem um único valor, certo? Um único letra ou um único número. As lógicas, né, elas armazenam somente dados lógicos, podendo ser verdadeiro ou falso, né? A essas variáveis alfanuméricas, né, vou colocar ela bem aqui, ó, as alfanuméricas, elas podem ser chamadas de char, variáveis do tipo char. E as lógicas, né, em sua grande parte, elas são chamadas de variáveis do tipo booleano. Ok? Então, resumo da história. Eu tenho variáveis inteiras, reais, strings, né, que são os caracteres, booleano e char. Inteiro, real, booleano, string, char. Tá? Então, são esses os tipos de variáveis que a gente vai ter dentro do nosso processo aqui. Tá? E aí, qual é a diferença delas? Olha, no inteiro, são valores ordinários definidos de 4 bits. Então, eles vão até esses valores aqui, desse negativo até esse positivo. Os números quebrados, né, são em até de 64 bits. O valor lógico, ele recebe um único bit, né, porque ele recebe ou verdadeiro ou falso, certo? Ou V ou F. O caractere, né, ele vai por meio da tabela ANSI, né, que é uma tabela de caracteres, né, e aí ele pode conter aí até essa quantidade aí de caracteres. E o conjunto de caracteres não são sequência de caracteres entre aspas, que pode ter aí o tanto que quiser. Então, pessoal, resumindo esses tipos de variáveis, quem que a gente tem? A gente tem inteiro, real, booleano, string e char, tá? Então, eu gosto sempre de, quando dou aula sobre essa questão desses tipos de variável, da gente decorar elas por meio de um trava-língua. Então, é muito fácil, né? É só você juntar todas e falar bem rápido. Ó, inteiro, real, booleano, string, char. Deu para entender aí, Letícia? Letícia? Bom dia, Letícia. Acho que a Letícia não tá aí. Semaías, cadê tu? Que susto. Oi? Oi? Conseguiu entender, cara? Luiz? Conseguiu entender, cara? Ah, não. Ah, não. Né? Não. Quer dizer, mais ou menos. Ó, o que foi que eu acabei de falar? Que essas variáveis, né, esses tipos de variáveis, né, que quando a gente tem aqui, ó, variável, o tipo e o nome a gente pode botar o que a gente quiser. O tipo são justamente esses que eu acabei de falar. Então, o inteiro é para um valor inteiro, certo? Por exemplo, o número 11. O real é para um número quebrado, por exemplo, 7,5. O booleano, ele vai receber ou verdadeiro ou falso, certo? A string é um conjunto de caracteres, ou seja, é um texto que eu posso ter aqui dentro. E o char, né, é um único valor para um único elemento. Então, por exemplo, eu posso ter aqui um F de feminino, né, ou então receber um M de masculino. Então, ele só recebe uma dessas letrinhas, tá? Então,
É muito fácil a gente aprender isso aqui quando a gente tenta decorar eles por meio de um trava-língua, foi o que eu acabei de falar, né? Então você pega essa sequência e fala bem rápido, né? É inteiro, real, booleano, string, char. Então quanto mais rápido você fala, mais consequentemente você vai conseguir decorar esses tipos de variáveis. Entendeu, assim, Maísa? Mó doido, mas vai dar certo. Eu não escutei foi nada, ó, cara. Tá escutando? Oi? Oi? Fala mais alto, cara. Acordou agora, foi? Não, é o meu fone que tá ruim. Ah, bom. E aí, conseguiu decorar? Vai, fala pra mim, bem Não, rapidão. decorar eu não decorei ainda, não. Vai, inteiro, real, bolão... Bolão o quê? Inteiro, real, booleano, string, char. Esse bol o quê? Como é que fala? Inteiro, real, booleano, string, char. Booleano, né? Inteiro, real, booleano, stream, chá. Pronto. Eu não escutei foi nada. Inteiro, real, booleano, stream e chá. Pronto. Fala de novo, só pra eu ouvir de novo. Inteiro, real, booleano, stream, chá. Quais são os valores que o char recebe? O chá é feminino, masculino. Só Essas de uma coisinhas aí. letra, né? É, O real recebe o sigla. quê? É dinheiro, olha. É número. Número o quê? Rapaz. Número Número? quebrado, cara. Ah, tá. Ah, tá. Chama outra Ah, pessoa, bora. tá. O inteiro que é o número mesmo, né? Inteiro que é inteiro. O real é o valor quebrado. Ah, tá. Vai, chama outra pessoa aí pra ver se o povo aprendeu mesmo. Ahn, a Isabelle. Cadê a Isabelle? Bom dia, Isabelle. Não tô nem te vendo na tela, Isabelle. Ah, vamos deixar no vácuo mesmo, né? Isabelle, cadê tu, Isabelle? Professor, não entendi esse chá. O chá, é verdade, eu vou pegar aqui a musiquinha. Pera aí, Aurelice. Como é o nome da musiquinha, hein? Eu acho que eu até salvei aqui nos. É, tá aqui. É, vai passar um comercialzinho aqui, né? Pronto. Isso. Bora, cadê a Isabelle? Cadê tu, mano? Vou procurar aqui. Eu acho que a Isabelle não tá aqui, né? Vai, chama outro aí, chama outro, sem mais isso. Vai, eu Pra vou mim. chamar outro, vou chamar outro. Deixa eu pensar aqui. Vai, pensa. Deixa eu ver. Gabriel Vitor. Bora, Gabriel Vitor, cadê tu? Só tô vendo o Gabriel Souza. Ele não tá na sala não, cara. Outro. Ai, meu Deus. Quem? Ai, meu Deus. Só deu bola Pera, furada pera, com ele pera. até agora. Francilane, pronto. Francilane, cadê a Francilane? Francilane tá na sala, Francilane, bora. Bom dia. Vou aperrear vocês agora, viu? Francilane, mulher, cadê tu? Dá a musiquinha pra ela, né? É muita pressão, cara. Cadê a Francilane? Sem mais, mas tu não tá dando uma dentro, viu? Meu amigo, chame outro. Tá, vou chamar. Rapaz, não é possível, né? Maria Rita. Não.
Agora é Maria Rita. Bom dia, Maria Rita. Cadê tu? Oi, bom dia. Menino. Maria Rita, olha a pergunta que vale R$1 milhão. Quais são os 5 tipos de variáveis? Fala bem rápido. Inteiro, real, booleano, string, char. Fala mais rápido. Inteiro, real, booleano, string, char. Um pouquinho mais rápido. Inteiro, real, booleano, string, char. Mais rápido. Inteiro, real, string, char. Isso. Muito bem. Ô, Maria Rita, qual é o que aceita apenas valores de verdade ou falso? E eu estou mostrando a resposta. É o booleano? Muito bem, muito bem, muito bem. Chama uma pessoa aí, chama uma pessoa. Deixa eu ver. Faz pelo menos com 10. O Luiz. Quem? Luiz. Eu? Outro. Bora, meu. Calma aí. É o Siqueirinha, bora, Siqueirinha. Siqueirinha, quais são os 5 tipos aí, Siqueirinha? Inteiro, real, booleano, string, char. É esse, meu compadre. E mais ligeiro, como é que fica? Inteiro, real, booleano, string, char. Tá pronto. E esses são tipos de quê mesmo, hein? De tipos de variáveis. Certo. E aí, qual é a sintaxe que a gente utiliza, hein? Sintaxe? Sim, para poder declarar uma variável. Peraí, não entendi não. Variável, tipo e o nome, né? Sim. Essa é a sintaxe que a gente utiliza. Aí deixa eu te perguntar, qual é o tipo que aceita apenas valores de um caractere? Seria... Deixa eu ver aqui. Char? É o chá. O chá dos ingleses. Meu querido, chama mais um aí. Aurelice aí. Bora, Aurelice. Bom dia, Aurelice. Implicância, isso. Eu queria que o senhor me explicasse o chá. O chá? É um chá de É. camomila. Não, o chá, o que Exatamente. acontece? Ele recebe apenas valores de um único caractere. Então, por exemplo, se eu vou fazer um formulário que vai receber feminino ou masculino, eu posso declarar apenas como F de feminino e M de masculino. Se eu vou receber um formulário que recebe apenas zeros e uns, eu posso receber um valor de 0 ou um valor de 1. Então, o chá, ele recebe somente isso, entendeu? É só um bit, tá ok? Eu achei que... então feminino e masculino foi um exemplo. Exatamente. E aí, quais são os 5 tipos? Fala bem rapidão aí, Aurelice. Eu não consigo falar rápido, minha dicção é ruim, professor. Então fala Inteiro, devagar. real, booleano, string, char. E tá aí, falou bem ligeirinho. Inteiro, real, booleano, string, char. Beleza. Chama mais um. Eu vou chamar Ana Bianca. Ana Bianca, bom dia, Ana Bianca. Agora você está na Berlinda. Bora, Ana Bianca. É assim que a gente descobre as coisas. Mulher no áudio, né? Negócio de chat não. O negócio aqui tá frenético. A rocha. Bora. Responde logo aí quais são os 5 tipos de variáveis. Rapidão. Fala aí no trava-língua. Inteiro, real, booleano, string, char. Não dá 3 segundos, já desliga o microfone. Bora. Ô, Jesus do... Bora, mulher. Só tenta aí. Não tem ninguém te vendo. Só eu me vejo aqui. Eu não vejo ninguém, né? Eu dou aula pra mim mesmo, todo dia, né? Porque minha dicção não vai. Tem lá negócio de dicção, mulher. Fala só comigo aí devagarinho, vai. Inteiro, real, booleano, string e char. Bem facinho. Bora. Quero lhe ouvir. Só vou acabar a aula hoje quando você falar. Então nós vamos ficar aqui até de tarde. Bora, Bianca. Vai, Bianca. Bora, Bianquinha. Arrocha aí.
Liga o microfone e diga inteiro real booleano string char. Só pra ver se você tá boa mesmo, aprendeu como é que é o negócio. Liga o áudio, Bianca. Inteiro, real, booleano, string, char. Vamos lá. Inteiro, real. Como é o outro? Booleano, Professor, não sei se tá. Poliano, string, 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 char. chá. Inteiro, real, booleano, string, char. Inteiro, real, professor, minha dicção não vai, sério. Vai dar certo. Inteiro, real, booleano, string, char. Daqui pro final do curso eu aprendo a chamar. Vai lá, só mais uma vez. Inteiro, real, booleano, string, char. Só pra gente fechar aqui, tu chama mais um. Chama outra pessoa. Vai lá. Inteiro, real, poling e chá. Quase assim. Show. Valeu, Bianquinha. Chama outra pessoa aí. A Tainá, professor. Ora, Tainá. Cadê a Tainá? Tainá. Tainá tá na sala? Tainá. Ih, acho que ela não tá. A Tainá tá não. Bianquinha, chame outro. Professor, Matheus. Matheus Augusto. Cadê o homem? Bom dia, Matheus. E aí, meu caro? Meu amigo, bem ligeirinho. Inteiro, real, booleano, string, char. Inteiro, real, booleano, string, char. Mais rápido. Inteiro, real, booleano, string, char. Grita no ouvido do cachorro assim, ó. Inteiro, real, booleano, string, char. Inteiro, booleano, string, char. Esqueceu o real. Inteiro, real, booleano, string, char. Matheus, me diz aí, cara, quem é a única que recebe valores inteiros, números inteirão. Ó, isso aí é moleza demais, né? É o inteiro. É o inteiro. Quem recebe inteiro é inteiro. E quem que recebe os valores quebrados? O real. E quem que recebe os valores de texto? O string. E quem... Não, tá bom, achei. Valeu, Matheusinho. Chama outro aí só pra nós ver como é que tá aqui. Ver se o povo aprendeu mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Arthur. Arthur. Bom dia, Arthur. Cadê tu? Arthur, cadê tu? Arthur Gomes. Bom dia, meu amigo. Cadê tu? Tem nada não, macho. Nós escuta o barulho contigo. Eu quero é que tu dê um grito aí. Inteiro, real, booleano, string, char. Bora. Ligeiro. Hoje não tem essa de não falar. Arthur? Opa. Olha, bem caladinho, não tem nem barulho, macho. Bora, rocha aí. Inteiro, real, booleano, string, char. Pronto, agora você me diz o que significa uma variável do tipo booleana. Arthur? Eu Volta. me esqueci, professor. Ó, uma variável do tipo booleano é aquela que somente aceita valores de verdadeiro ou falso. Tá bom, Arthur? Certo, fala. Agora tu me diz aí de novo. Aqui é na Uma base variável, do... que aceita valores verdadeiros ou falsos. Isso, eu ensino na base do papagaio. Eu falo, vocês repetem. Vamos lá, continuando aqui. Ô Arthur, meu caro, chame aí um elemento aí, uma pessoa. Um elemento gráfico desta turma lenda. Francilane. A Francilane, eu acho que tá com algum problema. A gente já chamou ela não participou. Vamos para a próxima aí. Joel. Joel? Cadê o Joel? Joel Anderson. Bom dia, Joel. Bom dia. E aí, meu amigo, bora lá. Bem ligeirinho. Inteiro, real, booleano, string, char.
Mas você falou inteiro, real, booleano, string, char. Mais rápido. Inteiro, real, booleano, string, char. Tá um pouquinho mais rápido, só para ver se o trava-língua tá travando mesmo. Inteiro, real, booleano, string, char. Ô, meu amigo Joel, me diga aí qual é o tipo de variável que aceitaria o valor 3,14, o nosso pi. Real. Muito bem, jovem. É isso aí. Chama mais um. Deixa eu ver aqui. Um bem certeiro. Um assim que você sabe que gosta de falar. Ao contrário. Gabriel Souza. Souza. Gabriel Souza. Cadê o homem? Deixa eu ver. Gabriel Souza. Eu já tinha chamado ele, não? Ah, não. Tá aí ele. Bora. Chama. Bom dia, Gabriel. Bom dia. E aí, meu amigo? Quais são os 5 tipos de variável? Fale 2 vezes. Uma devagar e outra bem ligeirinha. Inteiro, booleano, real, string, char. De novo. Inteiro, booleano, real, string, char. Tá ótimo. Mais rápido um pouquinho. Inteiro, booleano, real, string, char. Pronto. E aí tu me diz o que é essa variável booleana aí? Eu esqueci. Ô, macho, o Arthur acabou de falar, macho. E qual é? É a variável que somente aceita valores de verdade, de verdadeiro ou falso. Entendeu? Ah, Tá bom? Chame outra aí pra gente ver aqui a participação da galera. Um caboclo bem bom aí, um menino. hum, Ixi, Maria, tá difícil, homem? Tem um monte aí. hum, sei lá. Ah, Angélica. Quem? Angélica. Angélica. E aí, Angélica? Cadê a Angélica? Oi, Luiz. E aí, Angélica? Angélica, irmã da Nélia. Angélica, irmã da Nélia. Quais são os 5 tipos de variável, garotinha? Eu esqueci da inteiro, real, booleano, string, char. Mais rápido. Sem achar graça. Peraí, eu não tenho uma boa coisa pra me falar rápido, menino. Peraí. Inteiro, real, booleano, string, char. Mais rápido. Inteiro, real, booleano, string, char. Char. E o que é que faz a variável string? Se eu te disser que eu esqueci, tu acredita? Acredito. Pois é, Luiz, acredita, eu esqueci. Eu só aprendi os 2 primeiros, inteiro e real, até agora. Então vamos lá. Inteiro real, tu sabe o que é, né? Booleano é uma variável que assume valores de verdadeiro e falso. String são variáveis que assumem valores de texto, certo? E o char são apenas caracteres de um único bit, né? Ou F para feminino, ou M para masculino, ou 0 ou 1, só assumem um único valor. Entendeu? Agora, Anélia 2. Brincadeira, viu, Angélica? Entendi, Luiz. Eu sei que a Anélia tá bem aí te ouvindo também. Sorte sua que ela não tá aqui, não. Mas se não, mas enfim, né? Ô, Glória. Ô, Angélica, chama mais um aí, chama mais um. Um dia eu aprendo essas coisas tudo, Luiz. Relaxa. Vai dar certo. Chama mais um aí, chama. A Emily. Mas, rapaz, Emily. Bom dia, Emily. Olá, bom dia. Emily, fale-me rapidinho. Quais são os 5 tipos de variáveis? Inteiro, real, booleano, string, char. Ah, e o que faz uma variável do tipo char? Ela só aceita letras? Caracteres de um único valor, tá bom? Uhum. Pois fala mais rápido aí. Inteiro, real, booleano, string, char. Inteiro, real, booleano, string, char. Ah, mas tu chegar no espelho, tu se olha no espelho e diz assim, ó. Inteiro, real, booleano, string, char. Vou decorar. Aí pronto, decora bem rapidinho. Certo.
Chama mais um aí, só pra nós, tá quase acabando aqui. Eu vou só passar uma... Jailson. Olha, rapaz, faz hora que tava pedindo aqui o Jailson. Bora, meu amigo Jailson. Mano, como é que tu faz uma coisa dessa comigo, velho? Ligeiro bala, quais são os 5 tipos de variáveis? Mas não era só 4, não? Vai, peraí, me ajuda aí, que eu não... eu não tô É só lembrado 4. muito bem, não. É inteiro, real... Tem o chá também. Inteiro, real, booleano, string, char. Inteiro, real, booleano, string, char. Inteiro, real, string, chá e o outro é o que mesmo? Inteiro, real, booleano, string, char. Inteiro, real, rodeando, string, chá. Isso. Tá bom? O que faz Acertei? uma variável real? Acertei, né? O que faz uma variável real? O quê? Uma variável real. O que é que tem a variável? O professor fala mais alto. O que faz uma variável real? Entendeu agora? Entendi. Peraí, deixa eu pensar aqui. Não se os aveste, não. números, né? Eu não sei nem o que é que eu tô falando, professor. Te juro. Inteiro, real, booleano, string, char. Variável inteira, recebe o número inteiro. Variável real, o número quebrado, certo? Booleano, somente valores verdadeiros e falsos, tá? String, texto, e o char, número. Como é? Mas quando você perguntou, eu falei número, não conta não, é? Não, tem que dizer o número certinho. Vai lá, chama outra pessoa, só para nós terminar. Macho, eu sei não. Peraí, deixa eu ver aqui. Bora, Genielson, bora, cuida. Danielson já foi, mas foi não? Foi não. Foi não, né, macho? Foi mal, Danielson, só precisava que tu tinha ido, macho. E aí, Esse quais são macho 5 tipos de variáveis? Rapidão aí para fazer o decoreba aí. inteiro, real, booleano, string, char. E o que é que faz uma variável do tipo string? É o verdadeiro ou falso? Ih, errou! Não. Variável do tipo string recebe textos. Verdadeiro e falso é a booleana. Eu sabia que eu ia errar mesmo. Não, que nada. Agora você sabe qual é o certo, né? É. Show de bola. Danielson, meu caro, chame mais um aí. A Luana. Luluana. Cadê ela? Deixa eu ver se ela tá na aula, né? Vai que vocês chamam o povo que não tá na aula. Luana. 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 E não tem áudio não neste tablet aí? Justamente, tem essa não. O tablet tem áudio também. Arrocha. Opa, já tá aqui. Luana já se encontra entre nós. Fala, mulher. Tá aí o áudio bem bonzinho. Bora. Quais são os 5 tipos de variável? Rapidão, rapidão, rapidão. Ai, paciência. Deixa eu me levantar. Jesus. Qual é a pergunta? Eu tô fazendo a mesma pergunta faz 1 hora. Qual é o 5 tipos de variável, mulher? Inteiro, real, booleano, string, char. Quem?
Deus, que cruz. Inteiro, real, booleano, string char. E o que faz uma variável do tipo booleano? Peraí, que eu sei, tá? Pera, paciência. Eu sei que você sabe. É o booleano, né? É booleano. É verdadeiro ou falso? Muito bem, garoto. Você ganhou nada. Ótimo. Obrigado. Deus. Você ganhou ensinamentos. Ganhou pra vida. Vamos ver aqui. Vamos ver quem que falta aqui. Vou chamar só aqui mais um dois. Deixa eu ver. Rapaz, faz um tempo que eu não escuto aqui uma voz da pessoa. Cadê minha amiga Maísa? Bom dia, Maísa. Bom dia, professor. Maísa, quais são os 5 tipos de variável, Maísa? Ligeiro. Inteiro, real, booleano, string char. Tá devagar, mais ligeiro. Inteiro, real, booleano, string char. E o que faz uma string? Ela recebe o texto literal. E o char? É o único valor para o único elemento. E o real? É números quebrados. E o booleano? Verdadeiro ou falso. E o inteiro? Números inteiros. Justamente, então, com essa a gente fecha a nossa corrente do bem de hoje, entendeu? Pessoal, olha, muito legal, tá? É bom que vocês realmente peguem no Decoreba essa questão mesmo dessas variáveis, né? Dos tipos de variáveis, tá bom? Então, aqui vocês vão ter, ainda mais para frente, certo? Um pouco desses operadores, tá? E aí a gente vai ver aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui. Essa aula aqui, ela é muito extensa. Ó, vamos fazer o seguinte, né? Já que a gente viu esses tipos de variáveis hoje, a gente já consegue fazer essa correlação, tá bom? E aí a gente vai ver aqui rapidinho, eu acho que eu estiquei demais essa questão da corrente e esqueci que eu tinha que falar de operadores, tá? Após o tipo de variável, pessoal, a gente tem as operações que a gente vai trabalhar. Então, o que a gente vai ter aqui dentro dos operadores, certo? O primeiro que a gente vai ter é um operador de atribuição, a qual eu vou atribuir um cálculo, por exemplo, né? Então, aquele que a gente fez a média, o que foi que a gente disse? A gente disse que a média, certo? Ela recebe o cálculo da prova 1, certo? Mais prova 2. Vamos imaginar isso daqui, tá? Então, essa variável média, ela está recebendo, certo? Ela está recebendo uma atribuição disso daqui, tá ok? Então, isso é um operador de atribuição. No Portugal, certo? No nosso caso aqui, ele é desse jeito. Quando a gente for para uma linguagem de programação, por exemplo, né? Se eu chamar aqui a variável... Vou pegar aqui, pronto. Se eu tiver uma variável chamada idade, tá? Essa idade, ela vai receber algum valor que está aqui dentro, tá bom? Então, por exemplo, se ele for oriundo de alguma coisa, né? Então, idade vai receber, por exemplo, se não for no PHP, aqui vai ser desse jeito, ó, post. Tá? Então, ele recebe basicamente isso. Então, toda essa leitura de variável aqui, por exemplo, que é do PHP, né? Ele consegue receber aqui dentro desse idade. Então, nas linguagens de programação, né? Esse símbolo que a gente está vendo aqui no Portugal como esse, tá? Ele vai ser o de igualdade, tá? Depois, pessoal, olha aqui, ó, como é interessante, ó. Então, você vai ter aqui, ó, por exemplo, eu tenho 3 variáveis aqui, ó, total, produto e quantidade. Se eu for fazer, por exemplo, um cálculo da caixinha de produto, da caixinha de quantidade. Então, esses valores vão ser números, certo? Do tipo número. Então, elas possivelmente serão do tipo inteiro, tá? Então, eu vou apagar aqui, vou colocar elas
Vou dizer que elas são do tipo inteiro, certo? E vou dar os nomes a ela, no caso aqui vai ser produto e aqui quantidade. Tá? Ok? E aí, pessoal, o que a gente tem, né? Eu posso dizer que essas duas caixinhas, uma multiplicada com a outra, né? Vai ter como resultado uma outra caixinha, né? Que também é do tipo inteiro. Só que essa caixinha aqui vai ser esse cara aqui, ó. Total. Então, olha aqui, eu tenho um sinal de atribuição e eu já tenho um operador aqui, ó, certo? Que é um operador aritmético, né? Que é a multiplicação. Então, por exemplo, se nessa minha caixinha entrar valor produto 7, né? E forem, por exemplo, 10 produtos, então o total vai ser 70, ok? Então, essa caixinha recebe, né, o cálculo disso aqui, tá bom? Então, é importante que a gente entenda essa parte, tá? Só que nesse caso aqui, né, do Portugal, a gente utiliza dessa forma. Os aritméticos, os operadores aritméticos são os conhecidos pela gente. Então, a gente tem, ó, a adição, a subtração, multiplicação aqui é um asterisco, certo? Divisão é uma barra e o resto da divisão, a gente utiliza aqui o porcentagem, tá? Então, por exemplo, o que seria o resto da divisão? Quando eu tenho 4 dividido por 2, eu tenho, como é o resultado disso aqui? Eu tenho um dividendo, eu tenho um divisor, certo? E eu tenho o meu resultado. Então, por exemplo, aqui, 4 dividido para 2 é um 2. 2 vezes 2 dá 4. Para 4 não sobra nada. Então, isso daqui é o resto da minha divisão, tá? Então, a gente também trabalha com esse valor. Futuramente, a gente vai ver alguns exemplos nos quais a gente trabalha com esse valor de resto de divisão. E aí, a gente utiliza essa porcentagem. Então, os operadores aritméticos são as 4 operações que a gente conhece: adição, subtração, multiplicação e divisão, e esse resto da divisão. Tá? Olha, aqui a gente também tem as mesmas regrinhas de matemática. Então, a gente tem a hierarquia. Então, o que está dentro do parênteses é feito primeiro. A gente tem a segunda regra de hierarquia, que é a exponenciação. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, a gente tem adição e subtração. Então, essas 4 regrinhas aqui, pessoal, né? São as regras básicas de matemática e as hierarquias de operações aritméticas básicas na matemática, tá? Então, sempre resolve primeiro o que está dentro de parênteses. Segundo, na hierarquia, a exponenciação, né? No caso, as potens. Depois, multiplicação e divisão, o que aparecer primeiro. Ou então, adição e subtração, o que aparecer primeiro. Vocês são cientes dessa hierarquia, não são? Vocês viram isso lá pelo ensino fundamental? Acredito que sim, né? Ora, se não. Pronto. Então, glória a Deus, Senhor Jesus, viu? Porque tem gente que não vê, não. Tá? Maravilha vocês terem visto. Vamos para frente. Depois, a gente tem os operadores relacionais, certo? Ora, são os operadores de relacionamento, né? São utilizados para comparar strings, caracteres e números, valores a serem comparados, né? Enfim. Então, como que a gente faz esses valores relacionais, né? Então, a gente tem aqui, ó, igual. Então, quando eu tenho a variável A, que ela é igual à variável B, certo? Eu posso ter aqui a variável A, né? Que ela pode ser diferente da variável B. Então, você pode usar essa representação como essa. Quando eu tenho que a variável A, ela é maior que a variável B, ou quando a variável A ela é maior ou igual à variável B, certo? Isso aqui tá errado, né? É assim. Quando eu tenho que a variável A ela é menor que a variável B, e quando eu tenho que a variável A ela é menor, certo? Ou igual à variável B. Então, esses são os operadores relacionais. É utilizado, por exemplo, para a gente buscar informações se a pessoa ela é maior de idade ou não. Então, por exemplo, se a idade for maior, né, maior ou igual a 18, quer dizer que a pessoa é maior de idade, né? Então, a gente tem aqui o comparativo, né? Então, ó, idade
for maior ou igual a 18, quer dizer que a pessoa ela é maior de idade, certo? Então, esses operadores relacionais eles são utilizados para isso, tá? Olha aqui, ó. A representação de um fluxograma ele é desse jeito, ó. Lembra que a gente viu que uma decisão ela é utilizada como um losango, tá? Então, ó, campo com campo, né? Então, ela vai ter um caminho de sim, certo? E o caminho do não, tá? Então, essa decisão aqui, ela tem uma comparação dentro dela. E essa comparação ela é feita com esses operadores relacionais, tá? Operadores lógicos. Esses aqui, pessoal, são operadores mais específicos, né? No quais eles trabalham somente com verdadeiro e falso, né? Aí aqui a gente vai ter que trabalhar essa tabela verdade na aula que vem, certo? Porque ela é um pouquinho chatinha, certo? E aí a gente vai ter que trabalhar esses operadores lógicos somente na aula que vem. Mas geralmente a gente utiliza somente o AND e o OR, né? Que é o I e o OU, tá bom? E aí na aula que vem a gente vê essas questões de operadores lógicos. Então, pessoal, resumindo essa questão dos operadores, o que a gente tem? Tem a galera da atribuição, certo? Que recebe esses valores. Tem o pessoal aritmético, que é a adição, subtração, multiplicação, divisão e o resto da divisão. Obedecendo sempre à hierarquia das operações. E a gente tem os relacionais, né? Que vai sempre perguntar quem que é maior, quem que é igual, quem que é diferente, quem que é maior ou igual, quem que é menor e quem que é menor ou igual, tá? Isso aqui vocês também viram em matemática, tá bom? A gente só vai reutilizar aqui na programação. Tá ok? Olha aqui, ó. Lembra do algoritmo de chupar bala que a gente fez? Tu lembra, ô Semaías? Se tu tá assistindo a aula ainda? Eu lembro. Não lembra, né? Pronto. Então, o que a gente fazia? Ah, tá. Pegava a bala, no caso, ele perguntava, ó, se a bala for de morango, se sim, chupa a bala, se não, continua o algoritmo, né? Retira o papel, chupa a bala e joga o papel no lixo. Então, quando a gente traz isso aqui para um fluxograma, né, a gente vai ter isso aqui, ó. Tem o meu início, certo? Depois ele pega a bala, né? Vou até chamar aqui de... apontando aqui os passos que a gente tem, tá? Aqui eu tenho o passo 1, né? Pegar a bala. Depois ele pergunta se a bala é de morango, né? A bala é de morango? Olha aqui, eu tenho uma tomada de decisão. Se sim, não chupe a bala. Então, se a bala for de morango, ele não quer bala de morango, né? Então ele vem para cá e obedece o passo 3 aqui, né? E ele já chega lá no final. Se a bala não for de morango, certo? Ele vai retirar o papel, né? Olha aqui, ó. Passo 5. Depois ele chupa a bala e depois ele joga o papel no lixo. E aí ele finaliza o algoritmo aqui, tá? Então, o que esse algoritmo significa? Que ele não quer chupar uma bala de morango. Pode ser de qualquer outra coisa, mas se for de morango, ele não chupa a bala e termina o algoritmo. Então, essas estruturas de decisão, elas são controladas por esses operadores relacionais que a gente viu anteriormente, tá? Essa questão de teste de mesa, eu nem gosto muito de passar, porque a gente faz as práticas, certo? Então, a gente já vai trabalhar isso na prática. Olha aqui, ó. Eu quero que vocês façam o seguinte. No caderno de vocês, eu quero que vocês peguem esse algoritmo aqui, ó. Esse que tem na apostila, tá? Esse que tem na apostilazinha, na página 34. E vocês reescrevam ele no caderno de vocês. Então, esse algoritmo aqui, ele pede nota 1, nota 2 e faz a média, certo? E aí ele coloca aqui, ó, lê N1, escrever de Judson nota 2, lê N2, faz a média, e aqui na linha 8 ele diz o seguinte, se a média for maior ou igual a 7, então escreva aprovado e escreva a média. Se não, escreva reprovado e a média. E aí você termina o código. O que eu vou querer que vocês façam para a nossa próxima aula, né? Para eu ver se vocês realmente fizeram. Nesse caso, vocês vão pegar nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4, certo? Para poder vocês fazerem esse cálculo, tá ok? Vão perguntar tudo isso, tá? A média não é 7,
a média dessas provas que ele tem que passar para ser aprovado é 6, que nem na escola. Então, vocês vão ter que alterar também, tá? E, além disso, vocês vão ter que pegar também o nome e a idade do aluno, tá certo? Então, ao final do algoritmo, eu quero que ele mostre a média, o nome do aluno e a idade. Vocês entenderam? Entenderam o algoritmo? O desafiozinho para vocês? A atividade da nossa aula é isso, certo? Pera, buguei, professor. Vamos lá. Eu quero que vocês peguem esse algoritmo que está aqui na apostila. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão copiar ele no caderno de vocês. Depois que vocês copiarem ele no caderno de vocês, lendo linha por linha, vocês vão construir um novo algoritmo. Esse novo algoritmo, ele tem que ler o nome da pessoa, a idade de uma pessoa e as 4 notas dessa pessoa. A média nessa questão aqui, ela é 6 e não 7, como a gente tem aqui. E no final do algoritmo, eu quero que vocês escrevam o nome da pessoa, a idade dela e a média, e se ela foi aprovada ou não, que nem está aqui nesse algoritmo. Então, por base nesse, vocês vão construir essa questão. Beleza? Copiar esse e fazer um novo algoritmo, né? De acordo com essas regras que eu acabei de falar, tá bom? Certo. Todo mundo entendeu, pessoal? Quem entendeu, levanta a mão para a gente terminar a aula. E eita, nós. Ótimo, então, tá? Então, já que todo mundo entendeu, né? A gente fica por aqui neste dia quente, que não tá quente aqui, que eu tô no ar-condicionado, mas tá ótimo, certo? Fica outro então, nível, né? Vocês façam essa atividadezinha, tá bom? E aí a gente já começa a ver na semana que vem. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente já tá no presencial, tá bom? Então a gente já vai começar nossas práticazinhas aqui na escola, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço aí para vocês. Minha amiga Aurelice, aquela frequência de sempre, hein? Nós ainda tem que fazer o levantamento, porque semana passada, tá com 2 semanas que o professor online tá fora do ar, e aí a gente tá com esse problema. Aí a gente vai fazer aquele levantamentozinho, viu, Aurelice? Eu marco uma reunião aí com você, tá bom? Show? Pois um forte abraço para vocês, um beijo e até semana que vem. Interrompendo a gravação em 3, 2, 1.